E aí, pessoal do segundo ano, beleza? Você está em casa, a gente está aqui preparando conteúdo, gravando aula, para poder levar um pouco de matéria para você também nesse momento complicado que o mundo todo está vivendo. Importante é a gente dar continuidade, pensar um pouquinho que a gente tem um semestre ainda todo pela frente e com vontade, com fé, aí a gente vai passar e vai inclusive aprender física, aproveitar um canal novo aqui para a gente aprender um pouquinho de física, beleza? O que a gente vai fazer hoje é discutir um pouquinho da sua aula 8, tá? Aula 8 da sua apostila, que fala sobre dilatação de líquido e dilatação anômala da água. Para a gente poder falar um pouquinho disso, eu comecei pensando em dilatação de líquidos, tá? Vamos mudar aqui, ó. Quando a gente pensa na dilatação de um líquido, a gente sempre tem que pensar em se esse líquido está dilatando e o recipiente também está dilatando ou não, tá? Se eu tiver dilatação do líquido e do recipiente, eu preciso tomar cuidado com isso. Mas como assim tomar cuidado com a dilatação do líquido e do recipiente? Por exemplo, ó, quando eu tenho uma dilatação aparente, eu tenho um recipiente contendo 500 ml de água a 5 graus Celsius, tá? O recipiente está todo cheio, não precisa ser necessariamente água, porque eu acho que o coeficiente de dilatação da água não teria o valor que a gente vai calcular aqui. Mas o recipiente contém um líquido qualquer. Tá? Então, nesse recipiente cabem 500 ml e eu tenho exatamente 500 ml nele, tá? Cheio de líquido. Aí eu aqueço esse cara até 35 graus. Repara que eu vou ter 5 mililitros que vão cair aqui, ó. Isso que cai é a nossa chamada dilatação aparente, é o que extravasa. Se eu não tivesse colocado os 510 ml dentro do recipiente aqui, você ia achar que a dilatação tinha sido de 5 mililitros, porque a gente acaba esquecendo de levar em conta que o recipiente também cresce. Deixa eu baixar um pouquinho essa tela para tirar um pouco do brilho da luz lá em cima em você, né? Então vamos voltar. Cai 5 mililitros, parece que eu tenho 5 ml de líquido extravasado, mas na verdade o meu recipiente também aumentou de tamanho, o recipiente também dilatou. Então ele acomoda não só 500, mas ele acomoda agora 510 ml. Então se a gente for parar para pensar, eu tenho uma dilatação aparente, né, aquela que extravasa de 5 ml, mas aqui, pela minha figura, eu sei que eu tive mais 10 ml de dilatação no recipiente. Então, claro que, na verdade, o seu líquido dilatou 15 ml, né, os 5 que derramaram, mais os 10 que o recipiente acomoda, que o recipiente aumentou de tamanho, porque ele sofreu um aquecimento também. Se eu quero calcular qual é a dilatação, qual é o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido, eu posso falar que ΔV é igual a V0 vezes gama vezes variação de temperatura, vezes ΔT. Então 15, tá? Que é o quantos mililitros o líquido dilatou, vai ser igual a 500, que é o volume inicial, vezes o gama do líquido, vezes a diferença de temperatura, que é 5. A gente vai chacoalhar essa expressão aí, tá? Então, vou falar que o ΔV vai ser igual a 15 dividido por 15 mil. 500 vezes 30 dá 15 mil. Vou dividir, né? E a hora que você divide isso aí, você vai achar 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Tá, então, caso você tenha dilatação de líquidos, leve em conta a possibilidade do recipiente também sofrer uma variação de temperatura, de variação de volume, ok? Tá? Se o recipiente sofrer variação, a gente tem que fazer alguma conta parecida com isso aqui. Você tem que parar para pensar no que você vai fazer. Joia? Esse capítulo fala disso, mas fala também de dilatação anômala da água. O que é a dilatação anômala da água? A anômala é anormal, é diferente. A maior parte das substâncias dilata quando são aquecidas, tá? Ela sofre uma dilatação, ou seja, esquentou, vai aumentar de tamanho. A água não. A água, e isso vale para o intervalo de temperatura de 0 a 4, tem um comportamento diferente. O que acontece então com a água? Se eu aqueço ela entre 0 e 4, tá? Então de 0 para 4, de 1 para 3, né? De 1 para 2, de 0 para 2, dentro desse intervalo entre 0 e 4, se eu aqueço a água, ela sofre uma redução de volume. E se a gente resfria, se a gente baixa a temperatura da água no intervalo de 4 para 0, então 4 até 0, 3 para 1, 4 para 2, enfim, qualquer resfriamento que eu tenha nesse intervalo, ela vai sofrer um aumento de volume. Tá? Então ela é um pouco diferente. Olha que legal quando a gente compara, então, os dois gráficos, né? O gráfico de volume da água e o gráfico da densidade da água. A água já tem um comportamento diferente, uma temperatura superior a 4. Na temperatura superior a 4, a gente vai esfriando e o volume vai diminuindo, só que esse volume não diminui linearmente. Tá? Quando chega perto de 4 aqui, ó,
ele faz uma curva, tá? Acho que para valores maiores que 4 ele até parece uma reta, mas chegando aqui ele faz uma curva. Então isso mostra que essa variação não é linear, ou seja, ela vai reduzindo de volume, mas cada vez vai tendendo a parar de reduzir esse volume. A partir de 0 até 4, quando a gente resfria, o volume sofre um acréscimo. Se eu vou de 4 até 0 graus, o volume aumentou. Tá? Então é aquilo que a gente estava esperando lá, sofre um aumento de volume de 0 até 4 graus. Como densidade é massa dividida por volume, e a massa da amostra de água não muda, eu imagino que a densidade, então, ela é inversamente proporcional ao volume. Por isso que o gráfico é exatamente o contrário, ele tem uma cara do contrário do outro. Né? O outro está com a concavidade para cima, né? A boca para cima, esse vai ter a boca para baixo. Ué, então eu vou ter o menor volume a 4 graus, isso indica para mim que nessa temperatura eu tenho a maior densidade. Então a água a 4 graus Celsius é mais densa. Tá? Eu tenho maior quantidade de massa nesse volume de água. Tanto para um lado quanto para o outro, a densidade sofre uma redução. O que é interessante, ó. A partir de 4 graus, a redução da densidade não é linear, mas ela é esperada. Você aumenta a temperatura, o volume aumenta, a densidade diminui. Agora, entre 4 e 0, quando a gente baixa a temperatura, a densidade também vai diminuir. Tá? Quando chega a 0 grau, essa água tende a congelar. E ela congela, né, vira gelo, numa densidade superior à da água líquida. Por isso que o gelo boia, por isso que o gelo vai flutuar quando em água líquida. Tá? Isso não é uma característica de todos os líquidos. Alguns líquidos têm essa característica. Você está com o seu caderno aí, caderno 5, apostila de sala? A primeira questão da sala de aula, lá do seu caderno 5, aula 8, aborda exatamente isso. Ó. Vamos dar uma olhada nela. Ela fala o seguinte, ó. Ferro, bismuto, antimônio e prata são exemplos de algumas substâncias que, quando em estado líquido e em certas faixas de temperatura, apresentam um comportamento semelhante ao da água entre 0 e 4 graus. Ou seja, ao serem aquecidas, são contraídas ao invés de dilatadas. Com alguma atenção, é possível notar alguns efeitos associados à dilatação ou contração anômala da água em nosso cotidiano. Um desses efeitos é, letra A, o fato da água ser um bom isolante térmico. Isso não tem nada a ver com dilatação ou contração da água. Letra B, o fato do gelo ser formado na porção superior da água. Sim, né? Se quando você esfria o volume aumenta, essa minha amostra fica com menor densidade. Quem é menos denso fica por cima. Tá? Então essa vai ser a nossa resposta correta. Beleza? Tá? Essa é a resposta correta. A água vai ter o gelo formado na parte superior dela, já que ela dilata ao ser resfriada de 4 até 0, por conta disso a densidade fica menor. Ok? Vamos lá. Segunda questão. O gráfico a seguir mostra como varia o volume interno de um recipiente de vidro e de uma porção de água em função da temperatura. Tá, esse gráfico é um gráfico um pouquinho torto, pouca coisa torta aqui, ó. Tá, esse cara tinha que estar bem tangenciando lá o ponto mais baixo, tá? Mas se a gente for olhar, ele diz assim, ó, considere que 500 ml de água a 4 graus Celsius foram colocados no recipiente de vidro, também a 4 graus Celsius de capacidade 500 ml. Então a gente encheu o recipiente a 4 graus com 500 ml de água. Toda a capacidade dele está preenchida a 4 graus Celsius. Com relação à situação, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, se aquecermos o conjunto a 15 e meio mililitro de água transbordar, a dilatação real da água é superior a meio ml. Vamos lá. A dilatação real ela leva em conta dois fatores. O crescimento do recipiente, que aqui o gráfico está mostrando, que ele cresce, né, varia o volume aumenta, mais o crescimento, né, do líquido em si. Tá? Então, se derramou meio ml que caiu é o volume extravasado. Eu tenho que levar em conta mais quanto eu tenho aqui de variação do recipiente, somar os dois para determinar a variação de volume real da água. Tá? Então a afirmativa 1 está correta. Ó. Se você aquece ele a 15 e meio mililitro cai, a dilatação real é maior que meio. É meio mais o que o recipiente dilatou. Segunda afirmativa. Ao resfriar o conjunto a 0, sobrará um espaço vazio entre o limite superior do recipiente e a superfície livre da água. É só você olhar aqui, ó. Se você resfria a 0, o volume do recipiente, ó, tá? O volume do recipiente ele é menor do que o volume do líquido.
o volume do recipiente menor que o volume do líquido, não vai sobrar espaço vazio lá dentro. Pelo contrário, vai derramar. Eu vou ter parte do líquido caindo fora do recipiente quando eu resfrio ele de 4 para 0 graus Celsius. Então a afirmativa 2 está errada. Terceira, para a água líquida, a qualquer outra temperatura diferente de 4 graus Celsius, a água transbordará do recipiente. Tá certo. A 4 graus, eu tinha aqui o volume de recipiente e do líquido, o volume dos dois sendo igual. Uma vez que você ou aquece ou resfria essa amostra de água, tá? Aqueceu ou resfriou a amostra de água, o volume de água vai ser maior que o do recipiente, a partir de 4 ou menos que 4. Tá? Nas duas situações tem o maior volume de água que o do recipiente. Então, tem mais água do que o recipiente acomoda, vai transbordar. Então, aqui a terceira afirmativa está correta. E a quarta, para temperaturas superiores a 4, o coeficiente de dilatação volumétrica da água é constante. O coeficiente de dilatação volumétrica constante geraria gráfico que é uma reta. Tá? E esse gráfico, logo depois do 4, aqui ele tem um formatinho de curva. Então não está correta. Tá? Corretas são apenas afirmativas 1 e 3. Ok? Então essa aula não é uma aula tão complicada, é uma aula mais teórica. Você vai ter alguns exercícios para você fazer que vão ter conta, mas são poucos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Estou deixando para você aqui, ó, meu Facebook, Instagram, pelo Messenger, pelo Direct, você pode falar comigo. O Ângulo está disponibilizando, tá colocando para a gente aí, sugerindo que a gente use o Hangouts, tá? Então tá lá, wzonar@gmail.com, é o jeito que eu estou cadastrado no Hangouts. Se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa, é só você gritar. Tá? Saiba que só não tem dúvida de física quem não estuda. E aí, se você puder estudar para tirar sua dúvida antes, melhor. Essa semana ainda eu devo entrar postando uma aula 9 para vocês. Tá? Essa aula aqui era a aula 8, o assunto da 8 e da 9 não são semelhantes, então vou postar para você o assunto da aula 9. Volta quantas vezes você quiser esse vídeo, espero que tenha ajudado você. Tá? Você vê que é uma dinâmica mais rápida do que em sala de aula. Mas eu acho que o melhor que a gente pode fazer agora, que se o vídeo ficar longo demais, né, a tendência das pessoas desistirem. Beleza? Abraço, gente, bons estudos. A gente se vê essa semana ainda.